Bom, eu posso ir pra onde, amor? Porque eu quero saber Mas é você que vai comandar. Ah, mas eu vou comandar desde o início. Eu preciso saber o que é que você quer que eu fale aqui, ó. Que tem uma coisa que então me fala aí, o que aconteceu? Uma xícara branca gira no centro de uma mesa enquanto sabores de chá o rodeia. Chá com S. Esse é mais um vídeo do canal que, na verdade, eu pensei que ia ser outro. Eu não imaginei que eu ia gravar esse vídeo. Veio muito de uma percepção minha, de uma mudança que está acontecendo aqui dentro. Eu agradeço muito você que é inscrito no canal, que me segue em todas as redes. Vocês sabem que o processo que eu estou passando não é fácil, porque sou humano, né? Eu acho que vocês conseguem compreender isso muito mais do que eu, porque eu acabo me cobrando muito. Eu fiz esse texto pro blog, provavelmente ele já vai estar no site, ou eu vou colocar em breve, mas ele é uma carta aberta mesmo, eu quero deixar ele registrado, eu não importa por quanto tempo dure, eu acho que eu devo isso ao meu pai. Não, quando o pai estiver nesse momento, ele tem que se encontrar primeiro, entendeu? Ele tem que ser, o primeiro passo, ele tem que entender que ele não vai mudar 1 milímetro. Tá? Se ele expulsar o filho de casa, continua sendo o filho que ele expulsou de casa e que é gay e que vai viver na rua. Então ele tem que saber, ele tem que ter essa consciência. Quem que ele está expulsando de casa? Ele não está expulsando, ele acompanhou aquela criança, ele viu aquela criança nascer, aquela criança nasceu dele, entendeu? Ele tem parte naquilo ali, ele tem parte. Então ele não, esse pensamento que todo mundo pensa que é a solução, que eu também já cheguei a falar, não, entendeu? Mas por falta de entendimento, por falta de convivência, entendeu? Por falta de entender, entendeu? Porque as pessoas entendem que se fizer essa pressão, se fizer isso, a coisa vai mudar. É simples assim, não é que tá botando fora, que vai jogar fora, que não sei o que, tem muitos pais que batem, que espancam, não sei o que, entendeu? Que a gente vê chegar aí pela internet, vê tanta coiseira assim. Me perdoar é perdoar no plural. Foi muito difícil começar a escrever essas linhas. São agora 1h29 da manhã do dia 31 de março de 2021. Um ano muito difícil para muita gente no mundo, mas principalmente para os brasileiros. O país com mais negros, pardos, não brancos e diverso que existe está sendo dizimado pela Covid-19. Vejo tudo aquilo que eu estudei nos livros de história acontecendo nas nossas frentes e parece que ninguém liga. Homens brancos matando a população negra, periférica, indígena, LGBTQIA+, refugiados, imigrantes. Aquilo que dizem sobre a história ser cíclica não é invenção ou fake news, é real. A história é cíclica, mas ela não é igual. Nesse mesmo período, há pouco mais de 100 anos atrás, o protestantismo, do jeito que nós vemos hoje, se instalava com força no Brasil. Mesmo hoje com suas derivações filiais ou algo do tipo. Nessa época, o Brasil também estava saindo de uma crise fortíssima devido à guerra e à chegada de imigrantes para cá, junto com a pandemia. Nessa leva veio muita gente branca racista. Muitas pessoas vieram e sim contribuíram para o crescimento do país, mas a que custo? A custo de vidas, e eu vou provar o que digo ainda esse ano. As pessoas negras que aqui já viviam, assim como a população originária dessas terras, os povos indígenas, eram considerados indigentes, vadios e preguiçosos. Uma população recém-livre depois de mais de 400 anos de escravização, com uma sociedade se modernizando, mas sem nenhuma instrução. Alvo fácil para fascistas. Não é certo achar que todas as pessoas de um lugar representam aquela instituição. Mas a branquitude, os evangélicos e os racistas fazem sempre isso com as pessoas como eu. Como eu aprendi na igreja, Deus não precisa de placa e não precisa mesmo. Pode colocar qualquer igreja que nasceu no Brasil a partir de 1910 até hoje e as que estiveram aqui antes catequizando. Todas seguem a lógica e vocês já sabem que fiz parte de uma das mais rígidas delas, mas não é dela ainda o motivo desse texto. O motivo desse texto é um pedido de desculpa numa carta aberta ao Sr. Benedito Gomes Filho, meu pai. Ele que me criou como foi criado e me deu o amor que por vezes não tinha. Teve nessa igreja o princípio da sua história de amor com a minha mãe, Dona Maria Lígia de Paula Gomes. Desse amor nasceram Miriam, hoje pós-graduada em visagismo, e euzinho.
Uma família preta retinta a sobreviver apesar do racismo que eles estão expostos no Brasil, que dá 80 tiros no pai de uma criança, é revolucionário. Foi nesse lugar que meu pai teve aquele amor fraterno que por vezes lhe foi negado, ou mesmo não compreendido. Só que ele não podia imaginar que para ter esse amor, ele teria que, de alguma forma, se desencantar da natureza. Sim, ele precisou ser um homem visionário, precisou empreender, ser dono do seu próprio negócio muitas vezes e conseguiu criar gente até aqui. Junto disso, assim como várias pessoas, a natureza, que é a beleza da vida, foi se afastando de dentro dele. Eu devo muito a esse homem e vocês não têm ideia do que sou capaz para fazer por ele. Nunca mexa com meu pai. Certo é que aqui estamos, no meio de uma pandemia, e meses atrás eu não consegui dar os parabéns na festa de aniversário do meu pai. Sabe por quê? Porque o lugar que para a sua história o salvou é o mesmo lugar que quase me matou. Mas como conto no livro Guardei no Armário, lançado no dia 30 de setembro de 2020 pelo selo Paralelo do grupo Companhia das Letras, na qual hoje sou editor convidado, fui criado numa igreja evangélica muito castradora. Ainda estou tendo dimensão do tamanho do estrago pela falta de responsabilidade daquela branquitude capitalista pentecostal que opera essas instituições. Pais, pense para além das suas histórias. Filhos e filhas não são clones. Só pude refletir sobre isso depois que fiz o post sobre o perdão. Me perdoar é perdoar o meu passado, e quando se faz isso, se entende que ninguém tem manual de instrução para viver. Me perdoar é perdoar no plural. Perdoe pessoas e não instituições. Só que olhar para o passado é ver que nem tudo foi flores e isso dói. É vídeo que estamos passando depois da humanidade já ter vivido outras pandemias. Aprendemos? Parece que bem pouco ainda, mas há esperanças. Há esperanças. Uma vez, esse mesmo pai me disse que a única coisa que não muda na natureza, segundo o homem, é o seu orgulho. Ele estava certo. O meu orgulho me cegou na vontade que meu pai visse o quanto eu estava ajudando as pessoas, mas não é esse o caminho. Só que fazendo a minha sankofa, que ainda estou em processo, encontrei resposta do meu bisavô e mudei. E essa mudança me deu vida para continuar. Não conseguiria deitar minha cabeça no travesseiro hoje sem dizer que tenho o melhor pai do mundo e que por mais que não entenda o que eu faço, ser quem você é me faz ser quem eu sou. Minha mãe que estava meio certa. Apesar de parecidos, porque somos muito teimosos, não somos a mesma pessoa. Isso ficou confuso por conta dessa bagunça feita pela religião nas nossas mentes. Um dia vocês vão entender. Basta saber que para mim, na minha história de vida, amar ao próximo como a ti mesmo é amar meu pai para que ele me ame como ele se ama. Quando eu aprendi a me perdoar no passado, eu aprendi a me amar no presente. Quando eu entendi que tudo faz parte do aprendizado, eu também entendi que tudo bem sermos tão diferentes. Só preciso deixar registrado que nessa guerra entre o meu algoz e o seu herói, quem sai vencendo é o amor. Para ser chamado a atenção por falta de desobediência, porque estava por caminhos tortos, isso aí vocês nunca seguiram isso aí. Isso aí já foi instinto, já foi defesa própria de vocês. Isso aí já é um dom, já é uma coisa que vocês aprendeu com a própria convivência do próprio bairro, com os próprios acontecimentos da localidade que a gente sempre morou, que sempre foi periferia. Entendeu? Então vocês soube separar, isso aí não precisou. Lógico que teve o conselho do pai e da mãe, entendeu? E das pessoas parentes próximos, que sempre aconselhava, mas vocês sempre soube separar o bem do mal. O que aconteceu agora? Exatamente. Bom, a gente está agora aqui no escritório, tentando fazer uma gravação para falar o que tem dentro dessa caixa. E o que será que tem dentro dessa caixa? Bom, aqui já dá pra perceber que é um instrumento musical. E eu comentei ontem pra você. Vou contar a história desde o início, rapidinho, é bem rápido. Ontem estava à noite na rede e comecei a pensar sobre ressignificar algumas coisas na minha vida. E uma dessas coisas é aprendizagem com a música. Você mesmo, amor, você sabe o quanto que foi e é traumatizante lembrar que eu já fui um bom violinista. E que eu tocava e que eu fazia as pessoas se emocionarem com o meu violino, com o som do meu violino. E eu parei de tocar porque
eu tinha uma relação estranha. Eu não sei explicar, amor. Então acho que aí é a hora que você começa a perguntar. Tá, e quantas vezes você tocou violino pra mim ou pra outras pessoas que você gosta? Quantas vezes? Depois da igreja? Sim. Depois da igreja, eu acho que eu fiz aquela apresentação com a Bárbara. Eu tinha feito uma apresentação numa agência, mas pra você eu nunca fiz. Eu acho que poucas pessoas sabem que eu toco violino, porque eu também falo muito pouco disso nas redes, porque é isso, eu tô tentando ressignificar isso na minha vida, porque você me falou uma coisa ontem que é muito verdade, né? É como se eu estivesse jogando fora, como é que é? O conhecimento... Você não vai jogar fora, né? O conhecimento que você adquiriu, o treinamento, as horas que você se dedicou. Então, é isso. Eu não posso jogar fora as horas que eu me dediquei, os treinamentos. Tem toda uma lembrança afetiva. E é um jeito de eu me reconciliar também com o meu passado, comigo mesmo e com as pessoas que estavam em torno de mim. Porque as pessoas que estavam em torno de mim me fizeram aprender um instrumento clássico que eu posso ressignificar, que eu posso tocar e fazer outras coisas, sabe? Eu acho que, para além de tudo que eu vivi ali dentro, eu acho que eu posso pegar essa trajetória e também fazer arte. Eu já sofri muito por conta desse passado que eu não consigo mudar, mas eu consigo estar no presente e pensar num futuro diferente. E você pode usar isso pra fazer coisas que você gosta, porque antes você era obrigado a tocar um único tipo de música. Nossa, sim! Antes eu só tocava... É assim, eu aprendi o Bona, aprendi os métodos musicais, eu sei solfejar, tudo isso daí. É como se fosse andar de bicicleta. Eu acho que ainda sei andar de bicicleta. Acho que não, né? Eu sei andar de bicicleta, então eu ainda sei tocar violino, é só praticar. Só que eu tinha esse receio de praticar porque me incomodava muito. Saber que o som do violino poderia incomodar outras pessoas, mas principalmente porque eu tocava muitas coisas da igreja. E isso era um instrumento usado pela igreja para converter os vizinhos. Para falar, olha, eles escutam músicas clássicas, olha, o filho dele sabe tocar violino. E tipo, caramba, o violino pode casar muito bem com o tambor, sabe? E é isso que é pra esse caminho que eu vou tentar seguir. Só que a pessoa falando de pai, a primeira coisa que o pai tem que entender é o seguinte, é a sua família. É a sua família, é o seu filho, é a sua filha. Não joga o seu filho nem a sua filha fora porque ele se declara gay para você. Que ele se declara LGBT. Não joga fora, porque se você estiver jogando fora, você está jogando uma parte de você fora. E depois para você buscar ele lá, você vai ter que trazer ele com toda a dificuldade, entendeu? Se você não botar a mão na consciência para ir lá buscar de volta, para ir é fácil, para trazer é mais difícil. Entendeu? Para sair de casa é fácil, mas para voltar é mais difícil. Por quê? Depois que sai de casa, o mundo abraça. Né? Abraço. Se a pessoa crescer profissionalmente e abrir a mente, que é mais difícil ainda, né? Com essa dificuldade toda, não ter onde morar, não ter onde comer e ainda não ter o carinho do pai, nem da mãe, nem da sua própria casa, a tendência é se arrastar para as drogas, é se arrastar para aquilo que vai afundar mais ainda e não vai mudar nada, vai continuar sendo seu filho. E se morrer, vai ser o seu filho que é gay, que virou drogado, entendeu? Que se acabou profissionalmente e que hoje é um defunto. E ele sendo defunto, você vai ter que enterrar o seu filho, que é defunto e que é gay, que se assumiu, que falou pra você que você não entendeu, pai e mãe. É isso que acontece. É simples assim. Então, ama o seu filho se ele declarar pra você e dá apoio, ajuda ele. Então, acho que a gente já pode passar pra parte importante pra gente então, seguindo pro que interessa. Aí para esse e começa um novo, que aí a gente vai ter o take 2.